Voltamos. Olá, de volta aqui. Acho que agora vai dar tudo certo e a gente vai conseguir fazer a nossa conversa. Boa tarde, muito boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos à nossa conversa, ao nosso bate-papo sobre nós. Ele tá chegando, gente. Só mais um instantinho, por favor. Sim, sim, Fabiano está com problemas técnicos, mas eu já dei as instruções para ele e ele está chegando aqui. Só mais um pouquinho, por favor. Ok, Tati. Obrigada. Ele chegou, o nosso convidado chegou. Chegou. Oba! Que bom! Tudo bem? Eu não tô te ouvindo. Ah, você tá me ouvindo bem? Tá? A sua voz tá um pouquinho longe para nós. Pessoal, vocês estão ouvindo, Fabiano, bem? Dá um retorno para nós, por favor. Enquanto isso, dá um oi pra gente ir vendo como é que tá a sua voz aí. Tá bem longe, tá bem longe. A sua voz tá longe. Você quer tentar sair e entrar de novo, Fabiano? Você tem fone? Que a Eliane tá dando a sugestão do fone. Só um instantinho que eu acho que ele tá tentando aí, Sara. Que bom que você tá assistindo a gente também.
E agora, gente, Olha. tá melhor? Muito bem, muito bem. Ai, que bom! Que delícia! Que maravilha! Bom demais estar com você aqui, tá com todo mundo que está nos assistindo aí. Gente, obrigada, muito obrigada pela presença. Fabiano, muitíssimo obrigada por participar do nosso primeiro bate-papo sobre nós, que é o que vai acontecer. Nós vamos falar sobre nós, né? Eu gostaria que você se apresentasse para nós, falasse um pouquinho de você, por favor. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Fabiano. Eu sou vocalista do Bloco Afro Angola Janga. Eu também trabalho como atriz, né? Acho que eu trabalho com de religião de matriz africana, junto com o Canadá. Como você poder ver. Fabiano. Oi. Fabiano, sua voz está picando muito. A gente não está conseguindo entender exatamente o que você está falando. Aí eu vou precisar que você comece de novo, por favor. Tá. Talvez seja a trepitação do aparelho, né? Se estiver mexendo muito, às vezes interfere no áudio, no fone. Entendi. E agora, melhorou? Muito. Tá. Gente, primeiramente, desculpa, viu? Porque eu não tô muito acostumado com esses rolezinhos, não. Nós estamos aprendendo juntas. Estamos aprendendo juntas. Bom, então, o meu nome é Fabiano. Eu sou vocalista do Bloco Afro Angola Janga. Sou um vocalista. Eu também faço parte fiz parte, na verdade, de um coletivo chamado Grupo Terreiro, que é na Arábia, que a gente luta pela politização dos jovens brasileiros. E sou jovem, sou periférico e moro aqui no Vale do Barreiro. Fabiano, o pessoal está falando que você está virado. Você consegue colocar a imagem em pé, por favor? Isso. Melhorou aí, né, gente? Então, vamos lá. Oi. Boa noite, senhor Ronaldo. Prazer imenso, viu? Então, vamos lá, gente. A proposta dessa sequência de bate-papos que estamos nomeando de sobre nós é porque nós vamos falar sobre nós mesmos, sobre coisas do nosso dia a dia, sobre coisas que nos cercam. E me chamou muita atenção um post que o Fabiano fez no Facebook no dia 8 de abril, o começo do mês. Logo pela manhã, era 8h30 da manhã mais ou menos, que ele dizia o seguinte: segundo o Ministério da Saúde, todos devem usar máscara. Até aí tudo bem. Mas estou aqui pensando, sem máscara, a polícia já nos mata e confunde com bandido, com suspeitos e todo o racismo que ela pratica muito bem. Quem tem a pele preta sabe disso muito bem. A pergunta é, a polícia foi orientada sobre as máscaras na favela? Alguém sabe nos dizer, né, Fabiano? Você conseguiu essa resposta? Pois é uma resposta que eu ainda não consegui. Inclusive, aqui no Vale do Jatobá eu tenho visto a polícia muito mais agressiva, sabe, com relação aos jovens, sabe? Semana passada, por exemplo, eu fui comprar um cigarro e eu abri o portão da minha o carro da polícia parado do outro lado para saber se realmente você tinha ido comprar, estava indo comprar o cigarro? Eu estava chegando da padaria. Uhum. Em qual bairro que você mora? Eu moro no Vale do Jatobá. Ah, sim. Uhum. E a minha porta, ela é de vidro. Eu observei que eles ainda demoraram a e sobre isso, sabe? E é sobre isso. E aqui no bairro, por exemplo, eu tenho a polícia muito mais
abordagem com os jovens negros de máscara. Como é que tá isso aí? Tem sido agressivo? Geralmente a gente vê isso, né? Agressividade, a não compreensão. Aqui eu já vi a abordagem da polícia, aonde ela está literalmente limpando as máscaras na hora da abordagem, sabe? Ela não tem a paciência de pedir para você poderia tirar a máscara, por favor? Não, ela chega. Nunca teve, né? Infelizmente, a polícia nunca teve essa paciência. É verdade. Sim, Certa vez eu tomei conhecimento, através de uma cliente, inclusive, obrigado pela informação, viu, Emília? Que eu realmente não sabia, que a polícia militar, ela vem de um sistema que já estava acostumado a lidar de forma errada e ter uma visão bem negativa com as pessoas negras, né? Na época lá do Império ainda, quando Dom João precisou vir para cá, para o Brasil, ele entendeu que precisava de seguranças. E aí, quando começou a chegar aquele período da abolição da escravatura, que não tinha mais, não fazia mais sentido usar os capitães do mato, essas pessoas não tinham mais a função delas, estas pessoas foram chamadas para comporem a guarda que ia cuidar, ia defender os interesses do império, os interesses da monarquia, né? E aí, se a gente para pensar, faz muito sentido isso, porque é uma herança que não se perde. Da forma como os capitães do mato lidavam com as pessoas, é a forma como os policiais militares, muitos deles, lidam também com a população negra, é a forma com que muitas vezes os negros são atingidos, são tratados. E aí isso me faz lembrar de algumas situações desagradáveis, muito desagradáveis e tristes, que a população negra vira e mexe e passa, né? Como o homem que levou 80 tiros dentro do carro, que a esposa estava também, acho que foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Teve outro caso também de 5 jovens, esse caso me marcou muito. 5 jovens, parece que tinha um que era menor de idade. Eles tinham ido comemorar o primeiro salário de um deles, que eles estavam começando um deles começou a trabalhar, foi comemorar, ele convidou os amigos para comemorar, e aí, quando eles estavam voltando dessa comemoração, o carro foi alvejado com muitos tiros, foi mais de 100 tiros. E foi uma coisa muito chocante também, né? Não tinha porquê, se queria parar, se queria mobilizar, se queria qualquer coisa, mais de 100 tiros não justifica um carro ser alvejado por tanta crueldade, com tanta falta de cuidado, com tanta falta de empatia, né? Esses casos são muito dolorosos. Como todo mato. E tem outro caso também, que foi de um dentista, acho que foi no Rio, ele estava saindo numa época de chuva. Continua falhando a sua voz. Continua falhando? E agora, melhorou? Tomara que sim. Então teve um caso de um dentista na Zona Sul, lá em São Paulo, no Rio, não sei. E ele fechando o seu consultório num dia de chuva. De fogo. E caiu pesado. Repete pra gente o que aconteceu, que nessa hora sua voz ficou bem baixinha. Ah, sim. Teve um caso ele estava fechando a loja num dia de chuva.
E virou guarda-chuva, ele agora. Você tá meu. Oi? Ele estava Oi? fechando o consultório, era um dia chuvoso. E a polícia passou ele vira. Guarda-chuva com a metralhadora. Ah, ele estava com um guarda-chuva. Isso, E ele foi alvejado por isso. por isso, que confundiram com a metralhadora. E a gente. Um Eu fico guarda-chuva com pensando. metralhadora, tudo a ver, né? Não, eu fico imaginando que já se teve outros casos da polícia. Inclusive, acabar de passar aqui na minha porta, ó, misericórdia. Não estamos chamando, não. Não estamos chamando ninguém. Pode ficar aí. Por favor. E já teve casos da polícia confundir celular com 38, gente. E o que me deixa mais chocado é que a polícia só confunde esse tipo de coisa na mão de uma pessoa negra. Você não vê um branco sendo atingido porque a polícia confundiu o celular dele com 38. Inclusive, o cara branco ele pode estar com 38 que a polícia nem vê o 38 na mão dele. Em vez de ela ver o 38, ela vê um celular. Sim, sim. É verdade. Nós estamos rindo aqui, mas é uma coisa muito séria. Assim. A gente, infelizmente, a gente acaba nos reinventando em meio a tanta dor, a tanta tristeza, mas a gente sabe que é uma coisa muito grave, é muito triste essa situação, e a gente sabe também que a gente carrega até hoje o estigma da escravidão, né? O Sim. estigma da menos-valia da população negra. A gente sabe que até hoje muitas coisas remetem à falta de valor que a pessoa preta, que a pessoa negra tem. Até hoje também a sociedade dá conta de fazer com que nós, pessoas pretas, eu gosto de me referir assim, tá, gente? Tem pessoas que optam por negra, eu gosto de falar preta. Tem pessoas que no meio mesmo, pessoas pretas, elas conseguem brigar entre si, às vezes até por causa dessa questão. Não, tem que falar negro, porque preto é racismo. Eu ouvi isso ontem, de uma colega de trabalho, anteontem, de uma colega de trabalho. Não pode falar preto não, porque preto é racismo. E você vai ser processada por isso. Tem que ter muita paciência, né? E ela é uma pessoa branca, querendo ensinar para uma pessoa preta o que deve falar e o que não deve falar com as pessoas pretas. Enfim. Muitos anos ainda a gente tem que evoluir, né? Muita coisa a gente tem que desenvolver ainda, muita coisa a gente tem que dar conta de passar para as pessoas, para que elas consigam entender que a questão da negritude ela vai para além disso, né? Não tá. Quando você ouve alguém falando dessa questão de cor, quando você ouve alguém fazendo algum comentário, querendo te ensinar como lidar com pessoas pretas, como é que geralmente você lida com isso? Ó, eu sou uma pessoa que eu não sou dotado de muitos amores. Principalmente quando as pessoas brancas querem tomar o meu local de fala. Sim. Eu aprendi com a grande amiga do Angola, a Joyce. Se eu não me engano, a Joyce também é até psicóloga. Diante de uma situação de racismo vivido, quando a gente chegou festa e depois ela fez uma roda de conversa e a Joyce ela foi muito sábia nessa roda de conversa em dizer para as pessoas brancas que estavam lá que nós negros, nós pretos, a gente não tem que ensinar para eles mais sobre. Mas quando eles começarem a entender de branquitude, aí eles vão saber sobre negritude. Porque que nem uma coisa que ela falou aí que é muito, muito sábio é que branco não se considera nem raça. Sim. Né? E então hoje. E aí, né? E hoje quando eu me deparo
com a galera branca querendo me ensinar sobre negritude, eu faço uma pergunta pra ela: você entende de branquitude? Você entende de branquitude? Você sabe qual que é o seu local na sociedade? Se ela falar pra mim, não sei, eu falo, tá, vai entender sobre você, porque depois você briga. Faz muita diferença, né? Entre os você, aí depois a gente fala sobre isso, sobre atitude, tá bom? Mas vamos ouvir, né? Vamos passar o tempo de fala. Inclusive eu fiz várias postagens na época do Big Brother e eu não assisto, enfim, por N motivos. Eu vi muita gente falando sobre o Babu, questionando o posicionamento do Babu como pessoa negra, questionando até Fabiano, Oi. o pessoal e eu também, às vezes a gente está com dificuldade de ouvir a sua voz. Tá. Ela tá Gente, um pouco sumida, assim. Eu ainda tá. acho E que agora? talvez possa estar ligado a algum fio. Tá dando eco, né? Tá. Ele tá quietinho no celular. Tá. Gente. E agora? Não, vamos lá. Vamos continuar. Bola pra frente. É isso aí. E os questionamentos do posicionamento do Babu e da Thelma vinham de pessoas brancas. Na maioria do meu Facebook eram pessoas brancas questionando. Eu até fiz uma postagem na época, falei, gente, eu tô adorando pessoas brancas dando aula de racismo no Facebook. Vi também esse post. Bem irônico, né? Mas é isso, assim. O que mais que vocês têm para ensinar pra gente, né? Na verdade, eu quero saber o que eles têm para poder ensinar pra gente, porque eu acho que não é nem mais ensinar pra gente, sabe? É o que eles têm para ensinar pra gente. Na verdade, eu acho que a gente precisa já fazer um movimento de integração, que as pessoas muitas vezes não têm dado conta de fazer. Porque até aqui houve muito e ainda em alguns segmentos tem a questão de ser separatista, né? Cada um para um canto. Se a gente caminhasse junto, talvez fosse diferente, talvez fizesse diferença. Se todo mundo se importasse em entender o lado, o espaço de cada um, a caminhada de cada um, de onde que a gente vem, de onde que a gente fala, o que nós queremos dizer, né? Quando nós falamos, quando nós pedimos a voz, quando nós tentamos falar, que seja, né? Quando não somos calados de forma violenta. Que isso que é importante. E é o que tem me preocupado muito, me feito refletir bastante, nesse período do isolamento social. Porque a gente sabe também que as pessoas negras, elas... Não é todo mundo que está dando conta de ter acesso a tudo que precisa para se cuidar. A máscara, a água, a sabão, a álcool em gel... Isso é uma grande verdade. E eu vejo muito isso aqui mesmo no meu bairro, sabe? Ontem, por exemplo, uma senhora pediu comida na minha porta porque ela tá morando numa ocupação que está tendo aqui perto e lá não tem nem água. Sabe? E é triste pra gente... Sumiu sua voz de novo. Oi. Isso. Dá uma conferida no encaixe aí do celular. Às vezes pode ser alguma influência aí. Ô, gente, eu acho que é o fone. Oi. Você quer tentar sem o fone? Oi. Vamos tentar. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Oi.
Sem o fone a gente não te escuta. Tem que ser com fone mesmo. Tá. Mas então, gente, nós gostaríamos de saber também de vocês o que vocês acham dessa história, dessa questão do isolamento, dessa questão da máscara. Tatiana também compartilhou há pouco tempo no perfil dela uma foto dela mesmo com máscara, com touca, e falando dessa questão, que é um problema para nós, infelizmente, né? Das pessoas, das autoridades policiais confundirem pessoas pretas com marginais por estarem encapuzadas, tampadas, enfim. A gente fica receoso, fica um pouco à mercê, fica sem saber como é que a gente pode lidar com isso. Mas a gente precisa encontrar estratégias, porque a gente não pode sair sem a máscara. A gente precisa fazer alguma coisa para se cuidar, o mínimo. As pessoas que não têm essa condição, as pessoas que precisam sair para trabalhar, elas precisam sair com o mínimo de cuidado, com o mínimo de preparo, para pelo menos tentar diminuir possibilidade de contágio, qualquer coisa assim. Oi? Você tá me ouvindo agora? Uhum. Tá de boa ou tá Tô cortando? te ouvindo. Não, tô te ouvindo. Tá. A Tati colocou aí agora que ela teve receio de sair de máscara e touca. O ano passado no Angola, eu usei um capuz maravilhoso, um espetáculo, gente. Aquele é vida pra mim. E eu estava conversando com algumas pessoas da área da saúde e elas falavam muito dessa questão do cabelo. Que não fazia muito sentido a gente sair, chegar em casa, lavar a mão e deixar o cabelo exposto. Que também é uma forma de contágio. Sim. Então eu evito. Então antes da máscara, eu saía de turbante, saía até mesmo com esse capuz. Hoje eu já não saio mais com capuz. Justamente pela minha própria segurança. Sumiu de novo sua voz. Para sua própria segurança. Para sua própria segurança. Pela minha própria segurança, eu optei a sair só de máscara. Aham. E uma outra coisa que eu reparei é que com as pessoas negras, se a sua máscara ela é branca, a polícia é agressiva, mas não é tão agressiva quanto se a sua máscara foi estampada. Que eu não consegui entender. Você não conseguiu? Entendi. Que parece que nas abordagens que eu já. Ainda está bem longe a sua voz. Oi? Oi. Vamos lá. Ela é estampada, parece que ela é mais medo para a polícia. E a abordagem também é mais. A abordagem é mais agressiva, né? Se essa máscara foi estampada, a abordagem é mais agressiva se você tiver com a máscara branca. Porque parece que eles entendem que a sua máscara estampada, você realmente tem que estampar o seu rosto. Ainda está tendo essa conversa também. Ainda tem isso. É complicado, gente. Pois é. Mas olha só, eu acho que nem tudo é problema. E eu acho que a gente precisa encontrar recursos para dar conta de lidar com essas questões, né? Assim, como que você tem feito, Fabiana, no seu dia a dia, para tentar evitar situações vexatórias, abordagens desnecessárias? Como é que você tem feito? Quais estratégias você tem adotado? Uma delas é ficar realmente em isolamento total. Eu raramente saio de casa, né? Normalmente, por exemplo, e tem feito comprar na minha casa e é branco.
Como é que é? Repete esse final pra gente. Eu falei que quem tem feito compra aqui em casa é o Rafael, o meu namorado, que é branco. Que é branco. E eu fico dentro de casa. Em alguns momentos, infelizmente, ainda precisamos que as pessoas de pele branca façam por nós, né? Sim, sim. Né? E quando eu saio, se for um caso, por exemplo, quando ele não tá aqui, aí é eu que tenho que ir. Sim. Né? Então eu evito horários de muito trânsito na rua, sabe? Tá falhando de novo. Oi? Você evita período de muito trânsito? De muito trânsito. Tipo, se o supermercado fecha 8 horas da noite, eu saio 15, 10 para as 8 para chegar, já não ter muita gente, eu fazer minha compra e já correr para casa. Sim. E, por exemplo, 10 para 8 já tá escuro, né? Sim. Já é noite. Eu saio com a minha máscara na mão, chego no supermercado, ponho. Na hora de sair do supermercado, eu ponho a máscara, eu uso dentro do supermercado, saio do supermercado, tiro, para eles poderem ir para a polícia ver o rosto. Sim. Uma pessoa chá com o nome Eu Sou o Sol, eu não sei quem que é, eu posso até saber, mas eu não estou identificando agora. Está falando que nem todos nós estamos em isolamento, né? Muitos precisam trabalhar por necessidade financeira mesmo. E aí entra uma outra preocupação, porque a forma como tem sido feito esse serviço. Muitas pessoas, principalmente as pessoas das periferias, elas têm trabalhos como autônomas, de venda, né? Nos sinais, dentro dos ônibus, ou de camelô mesmo, nesses shoppings populares, que está tudo fechado. Eles precisam, de alguma forma, encontrar uma saída para resolver as pendências financeiras. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem tido muito tempo. As contas continuam chegando, o aluguel para quem paga continua sendo cobrado e nada espera. Os acordos têm sido difíceis de fazer, né? E aí ele traz, além dessa questão, ele ou ela, desculpa, viu? Que tem gente também que não acredita na agressividade da doença. E também tem algumas pessoas evangélicas que não estão acreditando e têm ido para as igrejas. É um dado preocupante. Sim, eu trabalho na área da saúde também, num CAPS na cidade de Contagem. E a primeira vez que eu tive contato com alguém que estava com suspeita, eu fiquei muito apavorada. É uma sensação indescritível. Eu não consigo descrever a sensação que eu tive. Naquele dia foram duas situações. A gente ia ter que receber uma paciente para uma consulta que o gerente conseguiu organizar para que ela não chegasse lá, mas o outro já estava lá, era paciente, foi encaminhado para a UPA com problema respiratório e o oxigênio no pulmão também estava muito baixo nos tecidos, e no final do plantão a gente recebeu a notícia de que ele tinha sido transferido para a UPA de referência no Covid lá na cidade, porque ele estava com suspeita. E aí foi uma coisa assim, meu Deus, e aí? E agora? O que nós vamos fazer? Para onde que nós vamos correr? O que vai acontecer? Como que nós vamos organizar isso, né? Assim, e é tenso, porque a gente vê que não é todo mundo que está escutando o que a gente fala. Por mais orientações que a gente passe, as pessoas não acreditam. A Tatiana está compartilhando também que uma mulher a evitou no supermercado, possivelmente ela devia estar com o gorro, né, e com a máscara. E é uma questão que a gente vive sempre. O Ronaldo Coach está falando da questão de ficar em casa. Se o isolamento total é a solução, qual que seria o nosso posicionamento diante disso? Bom, eu como profissional da saúde acho que nós deveríamos ficar em casa quem tiver a possibilidade de ficar.
A gente tem, claro, em contrapartida, essa questão do lado financeiro. As pessoas que precisam trabalhar, as pessoas que precisam do dinheiro, como que elas vão fazer para se sustentar, para sustentar suas famílias, né? A gente precisa conseguir pensar juntos numa saída para isso. Eu acredito que é possível que a gente encontre, né? Assim, mas até lá, quem puder ficar em casa, é importantíssimo que fique. Quem tiver que sair para trabalhar, que tome todos os cuidados necessários, principalmente a população preta. Ficar atenta a todo e qualquer movimento que a gente faz, né? Geralmente as mães pretas que têm esse costume de dar orientação para os seus filhos, principalmente quando o filho é um homem. Meu filho, se a polícia te abordar, levante as mãos, deixe as mãos em lugar visível, tira o boné, não faça movimentos bruscos, né? Alguns cuidados que a gente não deveria ter que ouvir, a gente não deveria ter que compartilhar, infelizmente. Oi? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. São questões muito sérias, sabe? Que nem a questão dos cultos. Aqui na minha região tem muita igreja católica, porque aqui no passado teve uma comunidade de vida. Só que essas igrejas católicas estão fechadas. Uhum. Mas em compensação, perto da minha casa tem uma Universal, que é na avenida, e tem uma quadrangular, que é 2 quarteirões daqui da minha casa. Sim. E as duas estão tendo cultos normais, cheios. Sua voz sumiu de novo. Elas estão tendo culto? Desde quando foi decretada a quarentena, elas não fecharam para nada. O problema é a contaminação, né? A aglomeração de pessoas, a gente fica bem preocupado com essa questão. Sim, e disponibilizaram pra gente para ligar para a polícia ou ligar para a guarda municipal em caso de aglomeração. Só que só funciona para estabelecimentos. Não funciona para a igreja. Isso eu falo porque eu denunciei uma vez que tinha tanta gente na quadrangular que tinha gente até do lado de fora. E eu chamei a polícia, né, fiz a denúncia e observei a ação da polícia. A polícia entrou, saiu e o culto continuou. E tá até hoje. Se fosse um terreiro tocando, hein? Com certeza eles tinham fechado. Já, possivelmente. Que isso tem a ver também com essa questão do racismo, do estigma, do preconceito, que a população preta carrega ao longo dos seus dias, ao longo da sua vida, de que tudo que vem dele é ruim, que não presta. Infelizmente a gente vive essa questão. Isso é tão verdade que teve um terreiro no Petrópolis, se não me engano é no Petrópolis, que o pai de santo estava limpando o terreiro sozinho. Aplicaram uma multa nele. Você consegue, sabe? Vocês conseguem entender essa diferença? Tipo, a igreja estava lotada, a polícia vai e não faz nada. O cara estava sozinho, tocando a mulher dele, limpando o terreiro dele, porque santo não é pouco, viver no lixo, ele limpando. Às vezes foi até um meio que ele achou pra fugir da loucura da quarentena. Mas ele estava sozinho, né? E ele estava sozinho. E ele tomou a multa por estar limpando a casa dele. Sim. Enfim, nós vamos chegando no final do nosso bate-papo aqui. As perguntas que não foram comentadas, depois a gente vai comentar, eu e Fabiano. Mas eu quero fechar com um outro post que o Fabiano fez no dia 29 de abril, no final do dia, por volta de 9h30 da noite, que dizia: às vezes a vontade de chorar vem.
A vontade de acabar com tudo vem. A vontade de desistir vem. Aí eu lembro que tem que ser forte. A gente o tempo inteiro tem que ser forte, né? Sim. Lembro que tem pessoas que por enquanto estamos longe e sofreriam muito por não poder se despedir. Aí eu lembro que tudo vai passar, que tudo vai ficar bem. Aí eu lembro ainda que tenho muito que viver com os meus. E aí eu lembro que temos que deixar algo melhor para os nossos próximos. E aí eu lembro que sou amado. Se puder, fique em casa. Tudo vai passar. Tudo vai ficar bem. E aí, Fabiano, eu quero te agradecer pelo bate-papo sobre nós e quero pedir para a gente se despedir com você cantando. Ah, gente, obrigado. Obrigado, Esté. Agradeço muito pelo convite. Nossa, o Rafael, eu fiquei tão eufórico, eu liguei pro Rafael no dia que você me fez o convite, eu chorei, já acordei hoje super nervoso, já chorei hoje também. Vamos fazer mais, viu? Vamos bater mais papo. E é isso, obrigado, gente, obrigado a cada um de vocês que nos prestigiaram. E eu acho que, para terminar com a música, eu acho que essa música ela é muito oportuna, não só para esse momento que a gente está vivendo, mas eu acho que para nossa história, que é uma música do Ileaie, que chama A Bola da Vez. Vamos lá. E ela é assim, ó. Sou a avó, sou Ilê, a bola da vez. Sou a avó, sou Ilê, a bola da vez. Sou Ilê, bola da vez. Eu quero saúde, estabilidade, contente. De forma a trabalhar e mais favor. Secretário de Estado, jornalista, engenheiro, senador. Quero cotas iguais, não diferentes. Quero ter meu direito onde for. Moradia decente dessa gente do Brasil. Presidente, essa reparação já passou da hora. Não desisto, pois eu sou um negro quilombola. Eles pensam que pode apagar nossa memória, mas a força deles conduz a memória. Esse país é feito por nós. Ninguém vai mudar, nem calar na nossa direito de voltar à cidadão. Temos bandeira do gueto negão. Esse país aqui é feito por nós. Ninguém vai mudar, nem calar nossa voz. De voltar à cidadão. Temos bandeira do gueto negão. Eu gosto de ler. Aê, que lindo! Depois nós vamos compartilhar com vocês a letra, muito significativa, muito importante, muito oportuna. Obrigada de coração, viu? Muito obrigada pela nossa conversa. Obrigada a todos que estiveram conosco. Nós vamos procurar salvar essa live, sim. E teremos mais bate-papo, nosso bate-papo sobre nós. Será que a querida Dalva, gente? Nós vamos falar sobre diminuir a dor de sentir em tempos de tristeza, em tempos de pandemia, em tempos de isolamento. Fiquem todos em paz, se puderem, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Fabiano, beijo grande para você. Obrigado, Tchau, gente. A cada um. E, gente, quem puder, fique em casa. E quem puder, se você tiver condições, ajude mais uma pessoa preta, que você sabe que está passando dificuldade. Tá bom, gente? Beijo. Podem mandar perguntas se quiserem fazer perguntas, se quiserem continuar interagindo conosco. Tem o Instagram do Fabiano, eu vou postar daqui a pouco, tem o meu, a gente continua esse bate-papo. Gente, beijo, obrigada, viu, pela companhia, obrigada, Fabiano, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.